aqui é o tio Marco, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje iremos resolver toda a prova do VestMScan. Se curtiu o tema do vídeo, dá aquela dedada no gostinho, se inscreve no canal, acione o sininho, porque teremos lives e vídeos toda semana até o vestibular. Vem comigo! Questão de número 21. Ela diz o seguinte: a hemoglobina tem um papel importante no transporte de oxigênio no sangue. Uma reação global desse processo pode ser descrita a seguir. Ele me deu a equação aí, ó, tá vendo aí? Ele botou a equação e botou o seguinte, ó. O pH considerado normal para uma pessoa saudável é próximo de 7,4. Devido a situações como diabetes descontrolado, o pH pode diminuir. Aí você sublinha lá na questão, o pH pode diminuir. Em uma situação de diabetes descontrolada, qual seria a consequência na habilidade da hemoglobina no transporte de oxigênio? Meus queridos, é o seguinte, o cara falou que o pH ele pode diminuir. E você aprende na matemática que pH é igual a menos logaritmo da concentração de H+. Pô, tio Marco, então tem que saber matemática? Tem que saber matemática, senão você está no sal. Ah, que legal. É, legal mesmo. Então, ó, o cara falou o seguinte, ó, se o pH diminui, acontece o que com a concentração hidrogeniônica? Ela vai aumentar, concorda? Ela vai aumentar. Como isso aqui é um equilíbrio químico, olha a setinha aqui, ó, vai e volta, se a concentração de H+ aumentar, o equilíbrio vai ser deslocado para a esquerda. Vai ser deslocado para a esquerda. Ou seja, vai ser deslocado no sentido de formação de oxigênio, vai ser deslocado no sentido de protonação da hemoglobina, ou seja, esse H+ aqui, eu vou até mudar de cor para você observar. Esse H+ aqui, ó, ele vai protonar, ele vai reagir com essa hemoglobina aqui com oxigênio. Aí você dá uma lida nas alternativas. Letra A. A produção de oxigênio no sistema diminuiria? Não, eu acabei de falar que vai aumentar. Por quê, tio Marco? Porque vai ser deslocado para a esquerda, vai aumentar a produção de oxigênio. Beleza? De oxigênio. A protonação da hemoglobina aumentaria? Muito bem, essa é a alternativa. A protonação da hemoglobina aumentaria, porque você vai ter mais H+ disponível e ele vai interagir com essa hemoglobina aqui, ó, com oxigênio, a oxihemoglobina, que você aprende muito bem lá com o professor de biologia. Bom, meus queridos, então, letra B, de bom estar com você. Vamos para a próxima questão. Você que está me assistindo ainda não se inscreveu para o maior evento de medicina para as particulares do Espírito Santo? Do dia 17 a 27 de janeiro irá acontecer a Jornada da Medicina. Clique no primeiro link da descrição ou leia o QR Code no vídeo e saiba mais. Vem comigo! Questão de número 22. Ela diz o seguinte: o ácido oleico, o ácido graxo, que, dentre outras funções, participa do metabolismo humano, desempenha um papel fundamental na síntese dos hormônios. Sua estrutura química é representada a seguir. Aí o cara botou a estrutura química e escreveu o seguinte: qual estereoisômero o ácido oleico representa? Meus queridos, o que é estereoisômero? Então, olha só, anota aí, ó, estereoisômero. Estereoisômero ou isomeria espacial. Isomeria espacial é quando os compostos possuem a mesma fórmula molecular e arranjo espacial diferente. Aí eu vou anotar para você aqui, ó. Arranjo espacial diferente. Arranjo espacial diferente. Lembrando que quando eu falo estereoisômero, ele pode ser enantiômero ou diacerisômero. Mas, tio Marco, que nome feio. A gente vai ter uma aula adequada para tratar exatamente desses nomes esquisitos. Enantiômero é quando é imagem especular. Diacerisômero, quando não é imagem especular. Vamos matar a questão. Tá vendo aqui? Quando o carbono tem dupla entre carbonos, ó, carbono, dupla, carbono, isso aqui é indicativo de isomeria geométrica, aquela cis-trans que você conhece. Aqui tem o hidrogênio, ó. Aqui tem o hidrogênio, ó. Hidrogênio, aqui é hidrogênio. Dica: você vai passar uma linha na dupla ligação, assim, ó.
vai passar uma linha na dupla ligação e você vai perceber que acima dessa linha tem dois ligantes iguais. Ligantes iguais é o cis. Se estivesse em posições opostas, seria o quê? O trans. Só por essa informação, você descarta a letra A. Pô, tipo de enantiômero do tipo é Z. Eu tô com dúvida, tinha um Marco. Letra C, isômero constitucional ou isomeria plana. A gente vai estudar isso detalhadamente, não é o caso. Diástero isômero cis. Que legal! Então, dica que eu te dou, quando você pegar a questão, você mata a questão e procura a sua resposta nas alternativas. Fica muito mais fácil. Lembrando que nós vamos detalhar isso numa aula oportuna. Enantiômero, diástero isômero, beleza? Tranquilo? Bom, questão 22 foi. Questão de número 23 fala o seguinte. O mesotelioma é um tipo de câncer agressivo que se localiza no mesotélio, um fino tecido que recobre os órgãos internos do corpo. A exposição ao amianto é uma causa conhecida como mesotelioma. Dentre os constituintes químicos do amianto estão os compostos dióxido de silício, ó que coisa mais linda, e óxido de magnésio, cujas partículas podem interagir com a água presente no estômago das pessoas expostas ao amianto. As interações intermoleculares independentes, sublinha essa parte aqui que é importante, ó. Interações intermoleculares independentes e predominantes do dióxido de silício e do óxido de magnésio que ocorrerão nesse contexto são, respectivamente. Eu vou matar a questão de uma forma bem tranquila para você. O cara falou ligação intermolecular. Você conhece as ligações intermoleculares, não conhece? Claro que conhece. Quais são? É a dipolo induzido, beleza? Dipolo induzido, dipolo permanente e ligação de hidrogênio. Essas são as intermoleculares, que ocorrem entre moléculas. Quando eu falo ligação covalente e ligação iônica, é interatômica, é diferente. Só por esse detalhe você vai matar a questão, quer ver? Olha só. A letra A fala o seguinte. Interação, o dióxido de silício, ele faz interação dipolo induzido. Continua a leitura. E ligações iônicas. Gente, ligações iônicas é ligação interatômica. Realmente o óxido de magnésio faz ligação iônica, porque é metal ligado a metal. Só que aí ele quer saber a intermolecular, então você não marca a letra A. Letra B, ligação covalente, a mesma coisa, ó. A ligação covalente é ligação interatômica, é entre átomos que ocorre. Ele não quer saber isso, ele quer saber intermolecular. Não marca a letra B. Letra C, ligação de hidrogênio. Gente, piorou essa aqui, né? Ligação de hidrogênio é intermolecular. Não vai marcar a letra C. Sobrou que letra? Letra D. Simples assim. Só sabendo o conceito básico de o que é intermolecular e interatômico, você matou a questão. Beleza? Beijo. Questão de número 24. Olha só, a ketamina é um bom nome para você dar para o seu sobrinho. Ketamina é um composto orgânico anestésico usado na Guerra do Vietnã para diminuir a dor dos feridos. A ketamina tem a sua estrutura, os grupos funcionais. Sublinha isso aí. Grupos funcionais, vamos lá. Aleto, amina, cetona. Além disso, o composto apresenta dois ciclos, sendo um deles alicíclico saturado e homogêneo. Gente, vamos lá, olha só. Vou mudar a canetinha aqui para você observar. O que é aleto? Tem que ter aleto, tem que ter amina, tem que ter cetona. Aleto é quando tem um elemento da família 7A ligado a carbono. Então aqui, ó, cloro ligado a carbono. Então isso aqui é um aleto. Aleto, beleza? Aqui, ó, C-O. Isso aqui é uma, valendo um bombom. Muito bem, cetona. Esse carinha aqui meio escondidinho aqui, ó. Aqui é um carbono, aqui é um carbono. Tá vendo isso aqui? Eu vou mudar de cor para você enxergar. Esse carinha aqui, ó, é uma amina. Então você tem aleto, você tem amina e tem acetona. Beleza? Então a letra A tá ganhando.
Ó, aí o cara fala o seguinte, ó. Além disso, o composto apresenta 2 ciclos, sendo um deles alicíclico. Gente, o que é alicíclico? É um não aromático. É aquele que não parece com benzeno. Deixa assim que fica melhor para você entender. Então, olha só, se você parar, então a letra A tá ganhando. Vou apagar aqui, ó, só para facilitar. Ó, são 2 ciclos. O cara falou que são 2 ciclos, sendo que um é alicíclico, ó. Aqui, ó. Não aromático. Saturado, ou seja, de ligações simples dentro do ciclo, e homogêneo, ou seja, não tem heteroátomo. Letra A. Vamos para a próxima. Questão de número 25. Vem comigo. A medicina nuclear é a área médica em que são utilizados radioisótopos, tanto em diagnósticos como em terapias. Como exemplo, no diagnóstico da tireoide, o paciente ingere uma solução de iodo 131. Olha que legal, iodo 131, galerinha, que vai ser absorvido pela glândula. Um detector que passa pelo pescoço mostra se o iodo foi muito ou pouco absorvido. O iodo 131 é um isótopo. O que é isótopo? São átomos que possuem o mesmo número de prótons, o mesmo número atômico, que sofre decaimento por emissão beta. Marco, o que é emissão beta? Então vamos lá. O beta quer dizer o seguinte, quer dizer que ele vai ter carguinha -1 e a massa é 0. Isso quer dizer beta. Beleza? Tranquilo? Aí o cara falou o seguinte, então, que esse iodo, vou colocar aqui embaixo, ó, para ficar bonitinho, ele falou que esse iodo de massa 131 sofre decaimento por emissão beta, ou seja, vai emitir partículas beta, carga -1, massa 0, beleza? E vai formar vai formar um elemento químico aqui. Toda vez que um elemento radioativo emite partículas, ele se transforma em outro. É isso que vai acontecer com o iodo. Só que eu não sei quem é, vou chamar de X, beleza? Com o auxílio da tabela periódica, eu vou ver o número atômico desse iodo. Se você for na tabela periódica, tá lá, 53. Aí o cara falou o seguinte, ó, considere hipoteticamente que esse isótopo emite sucessivamente 3 mol de partícula beta. Ou seja, ó, emitiu 3 mol de partícula beta. Qual elemento químico será formado no processo? Gente, nós vamos trabalhar com conservação. Tudo que tem antes tem que ser igual a tudo que tem depois. Por exemplo, você vai entender o que eu quero dizer agora, ó. Se a massa do iodo é 131 antes, a massa do beta mais do elemento químico aqui tem que dar 131. A mesma coisa, se o número de prótons aqui do iodo é 53, antes de acontecer a emissão, depois que emite a radiação, a partícula beta, o somatório da carga do beta mais o próton desse elemento químico aqui, ó, tem que dar 53. É só isso, tio Marco, só. Para ficar bonitinho, eu vou chamar isso aqui, ó, de A, vou chamar isso aqui de Z, só para ficar didático para você entender. Olha só, então ficaria assim, ó, 131. Vamos somar as massas primeiro, tá? As massas. O que está aqui em cima, ó, é igual 3 vezes 0, 3 vezes 0. Por que 3 vezes 0, tio Marco? Porque a partícula beta tem massa 0, mais A, que é a massa do elemento X aqui, que eu não sei quem é. Fazendo essa matemática aqui, você vai perceber, 3 vezes 0, 0. A matemática é muito tranquila aqui no caso, né? Então, a massa é igual a 131. Tranquilo? Então, nós achamos a massa aqui desse carinha aqui, ó, 131. Beleza? Agora, vamos achar o número atômico. O número atômico, como é que eu vou fazer? Eu vou mudar a canetinha aqui, ó. Ficaria 53, ó. Separar aqui, ó, 53, o número atômico. Vamos olhar aqui para baixo agora, ó. 53 é igual 3 vezes menos 1, ó. São 3 partículas beta, só que cada uma tem carguinha -1. Então, é 3 vezes menos 1. Mais o Z, que eu não sei quanto que vai ser, do elemento X. Tranquilo?
Aí você vai lá, 53 é igual a menos 3 mais Z. Fazendo a matemática básica, menos 3 passa para lá, mais 3. 53 mais 3 é igual a Z. Z é igual a 56. Agora que eu achei o número atômico desse elemento X, 56, com auxílio da tabela periódica, eu vou saber que elemento químico é esse. Aí você pega a tabela periódica e vai ver que esse elemento químico aqui, ó, é o nosso querido bário, Ba, bário, letra B. Tranquilo? Questão de número 26, vem comigo! O selênio e o zinco são elementos químicos importantes, uma vez que são antioxidantes, que protegem as células de danos causados pelos radicais livres. As formas iônicas desses elementos têm papel importante em suas propriedades e funções. Baseado na estrutura atômica e em suas propriedades periódicas, comparado ao selênio, a capacidade oxidante do zinco é menor porque este... Sublinhe isso aqui, meu querido, minha querida. A capacidade oxidante do zinco é menor. Isso quer dizer o que para nós, meu querido? Olha que legalzinha, ó, que questão legal, ó. O que é capacidade oxidante menor? Só lembrando que quando o cara sofre redução, a substância é chamado de agente oxidante. Então, quando ele falou que a capacidade oxidante é menor, isso quer dizer, ou seja, que ele tem pouca capacidade de sofrer redução, então ele só pode sofrer o quê? Oxidação, né? É até um pouco lógico, né? Se ele tem pouca habilidade, se ele tem dificuldade, eu vou usar essa palavra, se ele tem dificuldade em sofrer redução, quer dizer que ele vai sofrer o quê? Oxidação. A palavra oxidação quer dizer o quê? Perda de elétrons. Beleza? Tranquilo? Gente, quando o cara perde elétron, quer dizer que ele é eletropositivo. Eletropositivo. Se ele é eletropositivo, quer dizer o quê? Que ele é menos eletronegativo. Letrinha A. Questão conceitual. Tranquilo. Beleza? Questão de número 27. Fala o seguinte. Os comprimidos antiácido efervescentes são indicados no combate à azia e à má digestão causadas pela acidez e indisposição estomacal. Um comprimido antiácido tem aproximadamente 300 mg de bicarbonato de sódio e 1.000 mg de ácido cítrico. Considerando apenas as duas substâncias como constituinte do antiácido, quando esse comprimido é dissolvido em água, gera-se efervescência, decorrente da liberação de gás carbônico. A reação de produção de gás é representada pela equação química a seguir. Gente, ele já te deu a equação e ela já está balanceada. Eita, coisa show de bola. Ó, se o comprimido é completamente dissolvido em água, qual é o volume aproximado do gás carbônico em mililitros? Ó, ele quer saber o volume de gás carbônico em mililitros liberado no processo. Meus queridos, regrinha de 3. Olha só. Primeira coisa, nós temos que descobrir quem está em excesso. Se é o bicarbonato de sódio ou o ácido cítrico. Por que, tio Marco? Porque ele te deu a massa dessas duas substâncias. Toda vez que ele te der a massa de duas substâncias que estão no reagente, quando eu falo massa, pode ser mol, mol, volume, volume, tá? Dois dados. Fica melhor assim. Tem que descobrir quem está em excesso. Então, vamos lá. Então, ficaria assim, ó. Eu tenho que descobrir quem está em excesso. A primeira linha da regra de 3 eu vou tirar da equação balanceada, ó. Para cada 3 mol de bicarbonato, eu vou consumir 1 mol do ácido cítrico. Eu tiro da equação. Então, vou reescrever isso aqui, ó. Para cada 3 mol do bicarbonato de sódio, NaHCO3, vai consumir 1 mol do ácido cítrico, que é o H3C6H5O7. Vamos ver se está certinho. H3C6H5O7. Beleza. Bom,
Aí o que eu vou fazer? Como ele me deu massa do bicarbonato, eu vou transformar esse mol para massa. É a massa molecular expressa em gramas. O sódio vale 23, o hidrogênio vale 1, o carbono vale 12, o oxigênio vale 16. Você vai calcular a massa dessa molécula aí e vai multiplicar por 3, que vai dar 252 gramas. Aqui é a mesma coisa, vou calcular a massa molar desse trambolho aqui, que você vai achar 192 gramas. Como é que se lê isso? Para cada 252 gramas de bicarbonato de sódio, vai me consumir 192 gramas de ácido cítrico. Só que eu não tenho 252 gramas. Ele me deu quanto de bicarbonato? Se você ler o texto lá, ele te deu 300 gramas do bicarbonato. Qual é a massa que eu vou consumir? X. Fazendo essa matemática aqui, X, só lembrando, importante, tá? Ó, vou puxar aqui só para você ver, que ele me deu a massa em miligramas, tá vendo aqui, ó? Miligramas. Vou colocar aqui, ó. Ó, miligramas, ó. Miligramas. Só para ficar bonito para você, você tem que entender que grama vai cortar com grama, vai sobrar o que na resposta? Miligrama. Tranquilo? Então, fazendo essa matemática aqui, nós vamos achar 22,8,5 miligramas de H3C6H5O7. O que significa isso que eu acabei de achar? Quer dizer, quando eu tiver 300 miligramas do bicarbonato, eu vou consumir 228,5 miligramas do ácido cítrico. Essa quantidade aqui é a quantidade que eu preciso. Eu preciso consumir exatamente essa quantidade. Só que ele não botou 228. Se você parar e analisar, ele colocou quanto do ácido cítrico? Ele colocou 1000. Ou seja, para e pensa, se eu preciso de 228,5 e o cara colocou 1000 miligramas, com certeza o ácido cítrico, esse carinha aqui, ele está em excesso. Ah, então o ácido cítrico aqui, ó, ele está em excesso. Se ele é o excesso, o bicarbonato tem que ser o limitante. Pessoal, eu tenho duas substâncias reagindo. Se uma está sobrando, a outra é porque acabou, né? O raciocínio. Então, eu vou usar o bicarbonato para fazer o cálculo lá do CO2. Como é que faz isso? Ó, cálculo do volume do CO2. Ficaria como? Para cada 3 mol do bicarbonato, NaHCO3, vai me produzir quanto de CO2? Aí você vai pegar lá, ó, com muita tranquilidade. Quanto de CO2? Ó, 3 mol de CO2. 3 mol de CO2, ó. 3 mol de CO2. Vou passar isso aqui para massa, nós já passamos, 252 gramas. Passar esse mol aqui para volume. Como ele falou que está na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, 1 mol de qualquer gás ocupa 22,4 litros. Como aqui tem 3 mol, 3 vezes 22,4 litros de CO2. Beleza? Tranquilo? Como é que se lê isso, tio Marco? Quando eu tiver 252 gramas de bicarbonato, vai produzir esse volume aí de CO2. O detalhe é que eu não tenho 252 de bicarbonato. Eu tenho quanto de bicarbonato? 300. 300 o quê? Miligramas de bicarbonato. Qual é o volume de CO2? V. Meus queridos, fazendo a matemática aqui, só para ficar bonitinho para você não estranhar, esse milho aqui, ó, grama, miligrama, vai cortar com grama, mililitros. Mililitros. Ah, eu posso usar a regra de 3 assim? Pode, não tem problema nenhum não. Aí você vem aqui, ó, 300 vezes 3 vezes 22,4 mili, tá aqui, litro. Litro. Dividido por quanto? 252.
Fazendo essa matemática aqui, o volume é igual a 80 mililitros. Aí você vai lá e marca a letra A de amor. A de amor. Questão de número 28. Vem comigo. Dentre os componentes utilizados para a fabricação de pilhas, o mercúrio é apontado como o material mais perigoso para a saúde e meio ambiente. O mercúrio pode provocar danos aos rins, ao sistema nervoso central, às mucosas e causar até mesmo a morte. As equações químicas que descrevem as reações de uma pilha de mercúrio são descritas a seguir. Beleza? De acordo com o processo reacional na pilha de mercúrio, aí lhe deu as alternativas. Meus queridos, vamos lá. O óxido de zinco atuará como eletrodo catodo? Então vamos lá. Olha só, o zinco 0 está passando para zinco aqui, ó. O oxigênio é 2-, aqui é 2+. 0 para 2, aconteceu uma oxidação. Oxidação, isso aqui é o ânodo. É o ânodo. O anodo, né? Ânodo. Então, o óxido de zinco atuará como um eletrodo cátodo? Falso. A letra A é falsa. Vamos para a letra B. O óxido de mercúrio sofrerá um fenômeno de oxidação? Gente, aqui é 2-, aqui é 2+. 2 para 0, aconteceu uma redução. Redução é o cátodo. Cátodo. Na verdade é cátodo, né? Cada acento, mas todo mundo fala cátodo e anodo. É legal. Oxidação? Falso. É redução. Olha que bacana. O mercúrio será produzido em um processo de deposição? Muito bem. Olha o que acontece aqui, pessoal. Olha que bacana. Se você parar e analisar, olha só. Você vai perceber que esse cara aqui, ó, a água vai cortar com a água, 2-hidroxila vai cortar com 2-hidroxila. Se você passar um traço aqui, você vai achar a equação global, que ficaria assim. Vou botar aqui embaixo, ó. Equação global. Global. Ficaria assim, ó. Zinco sólido, o mercúrio, o óxido de mercúrio, tá aqui, ó, sólido, passando para ZNO, sólido, mais HG líquido. Aí o cara fala, na letra C, o seguinte: o mercúrio será produzido em um processo de deposição? O mercúrio será produzido? Aqui que legal, ó. O mercúrio será produzido em um processo de deposição. Isso é uma verdade. E letra C, de coisinhas após o banho, é a verdadeira. Você vai marcar e vai ser feliz. Questão 29. Fala o seguinte: as primeiras drogas empregadas no tratamento das leishmanioses tinham antimônio em sua composição, mas posteriormente esses medicamentos apresentaram efeitos colaterais indesejados. Especulou-se à época que os antimônio 3+, ó, seriam tóxicos, ao contrário do antimônio 5+, usado na fabricação dos fármacos. Então o tóxico aqui é o 3+, ele que é o brabo. A imagem a seguir representa o esquema de interação do antimônio no organismo. Então vamos lá. Meus queridos, o cara falou o seguinte, ó: a toxicidade das primeiras drogas empregadas no tratamento da leishmaniose é, letra A, diminuída no interior das células de macrófagos. Aqui, meu querido, ó, o antimônio, quando ele está em contato com tiol, tá vendo aqui o tiol, ele passa para antimônio 3+, dentro lá do macrófago, dentro da célula, né? Dentro da célula, ó. Diminuída no interior das células do macrófago, não é diminuída, pessoal. Pelo contrário, aqui dentro, aqui, ó, que ele está chamando de célula, do macrófago, que você entende bem lá da biologia, está formando um antimônio 3+, que é o brabo, que é o tóxico. Então não está diminuindo, não pode ser letra A. Letra B diz o quê?
favorecida pelos compostos organosulfurados. O que é organosulfurados? É o tiol. Preste atenção. O antimônio 5, tá vendo? Com carga 5, ele quando está em contato com o tiol, que é o organosulfurado, é um composto orgânico que tem enxofre, organosulfurado, vai produzir o antimônio, vai produzir aqui dentro um antimônio 3+, que é o tóxico. Letra B de bola. Pelo fato de ter esse composto organosulfurado, tá aqui, lá dentro o antimônio 5 passa para o antimônio 3, que é o tóxico. Então é favorecida. Letra B. Beleza? Questão de número 30. Fala o seguinte. O valor máximo permitido de chumbo, que é tóxico, o valor máximo de chumbo que é permitido, chumbo, é de 0,01 miligramas por litro. Ou seja, isso aqui quer dizer o quê? 1 vezes 10 a menos 2 miligramas por litro. Só andei com a vírgula para a direita. 1, 2. Tranquilo? Então, essa quantidade aqui é a quantidade máxima permitida de chumbo na água. Aí o cara falou o seguinte, um tanque armazena água que não tem íon, sulfeto e chumbo. Acidentalmente, o sulfeto de chumbo foi adicionado ao tanque em quantidade suficiente para formar o corpo de fundo do sal, cujo KPS é 4 vezes 10 a menos 28. Subindo isso aí, a uma dada temperatura. O procedimento para viabilizar o consumo de água inclui a remoção de todo sólido por filtração e análise da concentração do chumbo 2 no filtrado. A conclusão após o procedimento descrito é de que a água do tanque está... Será que a água está própria ou está imprópria para consumo? Essa que é a pergunta dele. Então vamos lá. Meu jovem, é o seguinte, o sulfeto de chumbo, PbS sólido, por mais insolúvel que ele seja, um pouquinho dele se solubiliza. A questão é, será que esse pouquinho que vai solubilizar vai fazer mal para a saúde da pessoa? Essa que é a questão, entendeu? É essa que é a questão. Então, a equação já se encontra balanceada, como eu falei então para você, por mais insolúvel que esse cara seja, um pouquinho dele vai solubilizar. Por exemplo, vamos supor que seja X mol por litro. Você pode botar qualquer letra, A, B, C, você chama de X. Como a proporção é 1 para 1, se aqui é X mol por litro, aqui vai ser X mol por litro. Beleza? Então, você vai usar o KPS. Ele falou que é 4 vezes 10 a menos 28. Isso é uma constante, foi dada para você. Aí você continua o problema assim, KPS é igual a concentração de chumbo, 2 mais, elevado a 1, vezes a concentração de sulfeto, 2 menos, elevado a 1. O KPS é 4 vezes 10 a menos 28, é igual a x vezes x. Então, ficaria x ao quadrado é igual a 4 vezes 10 a menos 28, x é igual a raiz quadrada de 4 vezes 10 a menos 28. Resolvendo isso aqui, x é igual a 2 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Então, essa aqui é a quantidade de chumbo 2+. Beleza? É a quantidade de chumbo 2+. Tranquilo? Continuando o nosso probleminha, para eu poder comparar com o valor máximo que é permitido, que é 0,01, eu tenho que transformar isso para miligrama. Como é que faz isso? Então, 1 mol do chumbo pesa 207 gramas. Só que eu não tenho 1 mol de chumbo, eu tenho quanto? 2 vezes 10 a menos 14 mol de chumbo. Qual é a massa? M. M é igual a 414 vezes 10 a menos 14, beleza? O que? Gramas. Gramas. Fazendo a matemática aqui, M é igual a 414 vezes 10 a menos 11 vezes 10 a menos 3 grama. Você aprendeu em algum lugar da sua vida acadêmica que 10 a menos 3 é mili.
Então, a massa é igual a 414 vezes 10 a menos 11 miligramas, andando com a vírgula, menos 11, menos 10, menos 9. M igual a 4,14 vezes 10 a menos 9, ou o quê? Miligramas. Então, você achou a massa. O que eu fiz aqui, então? Eu transformei esse mol aqui para a massa. Para poder comparar, eu transformei isso aqui, ó. Transformei isso aqui para a massa. Então, aqui, ó, ficaria como? X é igual a quanto? 4,14 vezes 10 a menos 9 miligramas. Eu transformei esse mol para miligrama por litro. Se você parar e analisar, o valor máximo é quanto? 1 vezes 10 a menos 2, ó. 1 vezes 10 a menos 2. Esse é o valor máximo, menos 2. Só que a quantidade que eu achei de chumbo é 10 a menos 9. A quantidade é muito, muito, muito pequena. Ou seja, é muito pequenininha da letra C, esse trambolho aqui, ó. A própria para o consumo humano, porque a concentração de chumbo é menor que o valor máximo permitido, que é 1 vezes 10 a menos 2. É bem menor. Beleza? Questão número 31, vem comigo! O peritônio é uma membrana porosa e semipermeável. Gente, sublinha isso aqui, ó. Membrana porosa semipermeável. Vai pensando aí, ó. Que reveste os órgãos abdominais. O espaço entre esses órgãos e a membrana é a cavidade peritoneal. Coisa bonita! O processo da diálise peritoneal ocorre nessa cavidade e o peritônio substitui a função renal. Aí, o mais importante foi o que eu sublinhei, membrana porosa semipermeável. A solução de diálise que tem concentração baixa... Gente, vamos ser práticos. Olha só, membrana porosa e semipermeável, você lembra de quê? Você que está estudando aí para ser doutor e doutora, você logo pensa em quê? Osmose. É isso. Sem churumela, vamos ganhar tempo. Ó, a solução de diálise tem a concentração baixa de solutos, é introduzida na cavidade por meio de um catéter. Após algumas horas, o sangue que circula no capilar peritoneal é purificado porque suas impurezas passam para a solução da diálise, que fica saturada. A solução é então drenada, como representado na imagem a seguir. Aí você para e dá uma analisada na imagem, coisa bonita. Dessa forma, do ponto de vista físico-químico, o mecanismo da diálise peritoneal é explicado pela osmose de solução, amigo. Membrana semipermeável, você vai lembrar de quê? De osmose. Pô, letra D, pela força centrífuga? Pô, brincadeira, né? Letra A de amor. Questão 32. Fala o seguinte, ó. O fermento natural é uma complexa mistura dominada por fungos e bactérias. Então, olha só, por fungos e bactérias. Essa cultura é fundamental para romper os grãos de amido e processar parte do glúten no preparo de massa do pão, liberando o carboidrato, proteína e sais minerais. Então, olha que bacana. O natural é bom. Vai liberar carboidrato, proteína e sais minerais. Coisa bonita. O fermento biológico comercializado é uma monocultura na qual as leveduras foram selecionadas para desenvolverem o mais rápido possível, resultando em um crescimento acelerado da massa durante o preparo do pão. Esse processo simplificado não causa na massa as mesmas modificações que o fermento natural. Então, o fermento natural, ele causa a liberação de carboidrato, proteína e sais minerais. O biológico, ele está dizendo que não causa a mesma coisa. Então, não causa coisas boas. Entendeu a interpretação? Coisa bonita. Então, vamos lá. Com relação à fermentação biológica, a fabricação de pães por fermentação natural fornece alimento de qualidade nutricional inferior? Falso. Não é inferior. O natural, ele vai liberar carboidrato, proteína e sais minerais, coisas boas. E ele falou que o biológico não vai causar a mesma coisa.
ou seja, não vai proporcionar a mesma coisa que o natural, beleza? Letra B, produz o alimento de digestão fácil. Excelente. B de bola. Lembrando que o natural melhora a digestão, o natural ele deixa o gosto do pão melhor, o natural dá menos inchaço, o natural dá maior saciedade, o natural pode ser armazenado por um tempo maior, então é cheio de coisas benéficas. Beleza? Essa é a letra B de bola. Questão 33. O aciclovir sintetizado na guanina é um antiviral empregado no tratamento do herpes. Uma massa de 159 gramas, vamos lá, sublinhar, 159 gramas de guanina com pureza de 95% foi usada na produção do antiviral. O rendimento da síntese tem estequiometria 1:1 para as duas substâncias foi de 90%. Então, é cheio de coisa bonita aqui, ó. Ele falou que da guanina para o aciclovir, o rendimento é de 90%, né? Ele falou que a massa de guanina é de 159 gramas e a massa do aciclovir é 359 gramas com pureza de 95%. Ele falou que a pureza desse carinha aqui, ó, a pureza é de 95% de pureza. Pureza. Beleza? Então vamos lá. Qual foi a massa em gramas mais próxima do aciclovir? Ele quer achar a massa desse carinha aqui produzido, ó. Quer achar a massa desse carinha aqui produzida. Vamos fazer esse carinha aqui, ó. Como o cara falou que a proporção, vou fazer aqui bonitinho para você, ó, é 1:1. Então ficaria assim, ó, 1 mol da guanina vai produzir 1 mol do aciclovir. Aciclovir. Beleza? Aí o cara falou o seguinte, ó. Passando esse mol para a massa, vai dar 151 gramas. Passando esse mol para a massa, você vai achar aí, por exemplo, 225 gramas. Gente, calcular a massa molar, todo mundo sabe como é que funciona, né? Por exemplo, a guanina, a massa molecular dela, eu vou até colocar aqui, ó, a massa molecular, você vai contar o número de carbono, hidrogênio, oxigênio, você vai achar C5, H5, N5O. Fazer a mesma coisa para aciclovir. A massa molecular dele é C8, H11, N5O3. É só você contar o número de carbonos, o número de hidrogênio, nitrogênio, beleza? Então, o carbono vale 12, hidrogênio vale 1, nitrogênio vale 14, oxigênio 16. Calcular a massa molar da guanina e do aciclovir é bem tranquilinho. Já coloquei aqui direto para nós, tá? Então, olha só, como é que se lê isso? Para cada 151 gramas de guanina, vai produzir 225 gramas de aciclovir. O detalhe é o seguinte, que eu não tenho 151 gramas, eu tenho quanto? 159. Só que ele falou que tem uma pureza de 95%, ou seja, vezes 0,95. Aí ele falou também que o rendimento é de quanto? De 90%, ou seja, vezes 0,9. Aí você vai achar a massa aqui de aciclovir, X. Gente, eu peguei 3 regras de 3 e condensei tudo em uma. É só fazer dessa forma que o resultado já sai direto. X é igual a um valor muito bacana, que é o 202 gramas de aciclovir, que vai dar letrinha D de dado. Questão de número 34. A cinética química é o ramo da ciência que fornece informações importantes para melhorar o rendimento das reações. O gráfico a seguir representa o perfil energético de uma reação química. A partir desse perfil é correto afirmar: letra A reação química é exotérmica? Exotérmica, gente, é o seguinte, isso aqui, ó, é o nosso amigo reagente, aqui é o produto. Se você parar e analisar, isso aqui é a entalpia do reagente, isso aqui, ó, é a entalpia do produto. Como o ΔH
é entalpia do produto menos entalpia do reagente, você está percebendo aqui no gráfico que o produto tem um valor maior do que o reagente, né? O produto está aqui, ó, vai ter um valor maior do que o reagente. Então essa diferença aqui, ó, vai dar positiva, ΔH maior que zero. Então a reação é endotérmica. Endotérmica. Ele fala que é exotérmica, então está falso. Letra B. O pico 2 está associado à variação de energia na etapa mais lenta da reação. Gente, olha só. Esse pedacinho aqui que vai do reagente até lá em cima, esse pedacinho aqui é chamado de energia de ativação. Aqui em cima, o pico lá do gráfico é chamado de complexo ativado. Vou chamar aqui, ó, de CA, complexo ativado. O complexo ativado é onde as ligações são rompidas e novas ligações são refeitas. Então, isso aqui é energia de ativação. Ó. Perceba que ela é longa, é bem grande. Isso quer dizer que a reação é lenta. Energia de ativação grande quer dizer que a cinética, a velocidade é lenta. Significa isso. Ó, o pico 2 está associado à variação de energia na etapa mais lenta. A etapa 2 tem energia de ativação grande. A etapa 3, ó, o reagente dela é aqui, ó. Perceba que a energia de ativação aqui, ó, é menor. Concorda? Então aqui é mais rápida. A etapa 3 é mais rápida. Então, ó, o pico 2 está associado à variação de energia na etapa mais lenta da reação. E realmente é mais lenta. Energia de ativação maior quer dizer que a velocidade da reação é menor, é mais lenta. Beleza? É mais lenta. Olha que coisa linda. Então é letra B, de bom estar com você. Questão 35, fala o seguinte. A água sanitária, solução de hipoclorito de sódio, 2,1% massa por volume, é um produto usado no combate à Covid-19. A descontaminação de pisos e banheiros é feita com uma solução diluída do produto. A recomendação é despejar um pouco da solução diluída em um pano limpo, umedecendo-o e em seguida passá-lo sobre a superfície. A solução diluída é preparada pela adição de 50 ml do produto a 1 litro de água. Olha só, vou desenhar para você aqui, ó. Você tem um produto aqui, ó, de hipoclorito de sódio, né? A concentração é 2,1% massa por volume. O cara pega 50 ml desse produto, 50 ml aqui, e joga em um recipiente que tem 1 litro de H2O. 1 litro de H2O. Então, meu amigo, aí ele pega essa solução aqui diluída, e passa no pano e passa na casa. É assim que funciona. Então vamos lá. O que significa 2,1%? Vamos lá, botar para quebrar. Ó, 2,1%, botar aqui, ó. Quer dizer que eu tenho 2,1 grama do hipoclorito de sódio para cada 100 ml da solução. Perceba que quando ele bota massa por volume, quer dizer que é grama por ml, ó. Massa por volume, ó, massa por volume, significa isso, beleza? Só que eu não tenho 100 ml, eu carreguei quanto para o outro balde? Eu carreguei 50 ml da solução. Então, qual é a massa que eu joguei para lá? Qual é a massa que eu carreguei para o outro balde? X é igual 1,05 grama do hipoclorito de sódio, beleza? Então, esse 1,05 está aqui dentro, ó. Eu joguei aqui dentro, ó, 1,05 gramas, beleza? Eu tenho 50 e aqui dentro, 50 ml, aqui dentro tem 1000 ml. Esse 50 ml aqui, pessoal, ó, é 0,05 litros, né? Só dividir por 1000, ó. 1, 2, 3, 0,05. Então, eu tenho 0,05 que eu joguei aqui dentro, ó, de 1 litro de água. Então, eu tenho 1,05 litros. Isso aqui é o total. Total, que é a solução. Beleza? Como ele quer determinar, ó,
Qual é a concentração mais próxima do hipocloreto de sódio em mol por litro, ou seja, a molaridade? Vamos lá. Molaridade é o número de mols do soluto pelo volume da solução. Como é o número de mols, eu vou transformar essa massa aqui para mol, para ficar bonitinho logo, ó. Como é que faz isso, tio Marco? Ó, 1 mol do hipocloreto de sódio pesa quanto? Ah, pesa 74,5 gramas. Eu não tenho 74,5, eu tenho 1,05 gramas. Qual é o número de mols? N. N igual a 1,05 dividido por 74,5, que você vai achar 0,014 mol de hipocloreto de sódio, NaClO. Beleza? Então, como a molaridade é o número de mols do soluto pelo volume da solução em litros, o número de mols 0,014 mol pelo volume da solução, volume total, que é quanto? Ó, só você olhar para cá, ó. Ó, coisa bonita, ó. 1,05, tá vendo aqui? Aí você vai lá, substituir lá, ó, 1,05 litros, você vai achar aproximadamente isso aqui, ó, letra D, 0013, coisa mais linda, 0013 mol por litro, beleza? Dando a sua letrinha linda, letra D, D de Deus.